Epístola aos Colossenses 1. O apóstolo era constante para orar que os crentes fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus com toda sabedoria. As boas palavras não servem sem boas obras. Quem empreende o fortalecimento de seu povo é um Deus de poder, e de poder glorioso. O bendito Espírito é o autor disso. Ao orar por força espiritual, não somos pressionados nem confinados nas promessas, e não devemos sê-lo em nossas esperanças e desejos. A graça de Deus nos corações dos crentes é o poder de Deus, e a glória neste poder. O uso especial desta força era para os sofrimentos. A obra para ser realizada apesar de estarmos sofrendo. Em meio de todas suas tribulações, eles davam graças ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, cuja graça especial os preparava para participar da herança provida para os santos. Para executar esta mudança foram feitos súbditos de Cristo os que eram escravos de Satanás. Todos os que estão destinados para o céu no além, estão preparados já para o céu. Os que têm a herança de filhos têm a educação de filhos, e a disposição de filhos. Pela fé em Cristo desfrutam desta redenção, como a compra de seu sangue expiatório mediante o qual se outorgam o perdão dos pecados e todas as outras bênçãos. Seguramente então consideraremos um favor o sermos liberados do reino de Satanás e levados ao de Cristo, sabendo que todas as tribulações terminarão orgulhoso e que cada crente será contado entre os saídos da grande tribulação. Cristo em sua natureza humana é a revelação visível do Deus invisível e quem viu a ele tem visto ao Pai. Adoremos estes mistérios com fé humilde e contemplemos a glória de Jeová em Cristo Jesus. Nasceu ou foi gerado antes de toda a criação, antes de ter sido feita a primeira criatura. Este é o modo da Escritura de representar a eternidade, e pelo qual a eternidade de Deus nos é representada. Sendo todas as coisas criadas por Ele, foram criadas para Ele, sendo feitas por seu poder, foram feitas conforme a seu beneplácito e para louvor de sua glória. Não somente as criou todas no princípio, pela palavra de seu poder as sustenta. Cristo como mediador é a cabeça do corpo, a Igreja. Toda graça e força são dele, e a Igreja é seu corpo. Toda a plenitude habita nele, a plenitude de mérito e justiça, de força e graça para conosco. Deus mostrou sua justiça ao requerer plena satisfação. Este modo de redimir a humanidade pela morte de Cristo foi o mais apto. Aqui se apresenta diante de nossa visão o método de ser reconciliado. Pese ao ódio para com o pecado por parte de Deus, aprove a ele reconciliar consigo mesmo o homem caído. Se estivermos convencidos em nossa mente de que éramos inimigos pelas más obras, e que agora estamos reconciliados com Deus pelo sacrifício e morte de Cristo segundo nossa natureza, não tentaremos explicar nem sequer pensar em compreender plenamente estes mistérios, porém veremos a glória deste plano de redenção e nos regozijaremos na esperança que nos colocada diante. Se o amor de Deus por nós é tão grande, o que mais podemos agora fazer por Deus? Orar com frequência e abundar nos deveres santos, e não viver mais para nós mesmos, senão para Cristo, quem morreu por nós. Mas, para quê? Para que continuemos vivendo no pecado? Não, senão para que morramos para o pecado e vivamos então, não para nós, mas para Ele. Os sofrimentos da cabeça e dos membros são chamados sofrimentos de Cristo, e feitos, como se o fosse, um corpo de sofrimentos. Mas Ele sofreu pela redenção da Igreja, nós sofremos por outras coisas, porque somente gostamos ligeiramente desse copo de aflições que Cristo bebeia até as fezes. Pode dizer-se que o cristão cumpre o que falta dos sofrimentos de Cristo quando toma sua cruz, e segundo a pauta de Cristo, sofre pacientemente as aflições que Deus lhe indica. Sejamos agradecidos de que Deus nos tenha feito conhecer os mistérios ocultos por épocas e gerações, e que tenha mostrado as riquezas de sua glória entre nós. Ao pregar a Cristo entre nós, perguntemos honestamente se Ele mora e reina em nós, porque somente isso pode garantir nossa esperança de sua glória. Devemos ser fiéis até a morte em meio de todas as provações, para receber a coroa de vida e alcançar a meta de nossa fé, a salvação de nossas almas. Epístola aos Colossenses 2. A alma próspera quando conhecemos claramente a verdade de Jesus. Então cremos não só com o coração, senão que estamos dispostos a confessar com a boca quando nos for pedido. O conhecimento e a fé enriquecem a alma. Quanto mais forte é a nossa fé, e mais cálido o nosso amor, maior será o nosso consolo. Os tesouros da sabedoria estão ocultos, não de nós, senão para nós em Cristo. Foram escondidos dos incrédulos orgulhosos, mas exibidos na pessoa e a redenção de Cristo. Note-se o perigo das palavras persuasivas,
Quantos se destroem com os disfarces falsos e as belas aparências de princípios perversos e de práticas ímpias. Estejam vigilantes e temam os que desejam seduzir para qualquer mal, porque seu propósito é corromper vocês. Todos os cristãos têm recebido o Senhor Jesus Cristo, pelo menos por profissão o aceitaram e o tomaram com seu. Não podemos edificar nem crescer em Cristo se primeiro não estivermos arraigados e fundamentados nele. Estando afirmados na fé, podemos abundar e melhorar mais e mais nela. Deus tira com justiça este benefício aos que não o recebem com ação de graças. Com justiça, Deus requer gratidão por suas misericórdias. Existe uma filosofia que exercita corretamente as nossas faculdades de raciocínio, o estudo das obras de Deus, que nos leva ao conhecimento de Deus e confirma nossa fé nele. Mas existe também uma filosofia que é vã e enganosa, e apesar de comprazer as fantasias dos homens, obstaculiza a fé deles. Tais são as especulações curiosas sobre coisas que não são transcendentes ou não nos dizem respeito. Os que vão pelo caminho do mundo têm se afastado de seguir a Cristo. Nele temos a substância de todas as sombras da lei cerimonial. Todos os defeitos da lei estão compensados no Evangelho de Cristo por seu sacrifício completo pelo pecado e pela revelação da vontade de Deus. Ser completo é estar equipado com todas as coisas necessárias para a salvação. Por esta só palavra, completo, indicasse que temos todo o necessário em Cristo. Nele, não quando olhamos a Cristo como se estiver longe de nós, senão quando temos a Cristo habitando e permanecendo em nós. Cristo está em nós e nós nele quando pelo poder do Espírito, a fé opera em nossos corações pelo Espírito e somos unidos à nossa cabeça. A circuncisão do coração, a crucifixão da carne, a morte e sepultamento para o pecado e para o mundo, e a ressurreição para a novidade de vida, simbolizadas no batismo, e por fé operada em nossos corações, demonstram que nossos pecados têm sido perdoados, e que estamos completamente liberados da maldição da lei. Por meio de Cristo somos ressuscitados os que estávamos mortos no pecado. A morte de Cristo foi a morte dos nossos pecados. A ressurreição de Cristo é a vivificação de nossas almas. Cristo tirou do caminho a lei das ordenanças, que foi o jugo dos judeus, e muro de separação para os gentios. As sombras fugiram quando a substância se fez presente. Como todo mortal é culpável de morte, pelo escrito na lei, quão espantosa é a situação dos ímpios réprobos que pisoteiam o sangue do Filho de Deus. Que é o único com que pode apagar-se esta sentença. Que ninguém se perturbe com os juízos fanáticos relacionados com a carne ou com as solenidades judaicas. Separar um tempo para adorar e servir a Deus é um dever inevitável que não depende necessariamente do 7º dia da semana, o dia de descanso dos judeus. O primeiro dia da semana, ou o dia do Senhor, é o tempo que os cristãos guardam santo em memória da ressurreição de Cristo. Todos os ritos judaicos eram sombra das bênçãos do Evangelho. Parecia humildade recorrer aos anjos, como se os homens tivessem consciência de sua indignidade para falar diretamente a Deus, mas isso não tem respaldo, pois toma a honra devida somente a Cristo e a confere à criatura. Nesta humildade aparente havia um verdadeiro orgulho. Os que adoram anjos desconhecem a Cristo, que é o único mediador entre Deus e o homem. Quando os homens se separam de Cristo, se aferram disso que não lhes serve. O corpo de Cristo é um corpo que cresce. Os crentes verdadeiros não podem viver segundo as modas do mundo. A sabedoria verdadeira é manter-se apegado aos desígnios do Evangelho, por inteiro submetidos a Cristo, que é a única cabeça de sua igreja. Os sofrimentos e os jejuns impostos ao mesmo podem dar o espetáculo de rara espiritualidade e vontade de sofrer, porém não são nenhuma honra para Deus. Tudo tendia, erroneamente, a satisfazer a mente carnal, gratificando a contudo própria, a sabedoria própria, a justiça própria e desprezando o próximo. Sendo as coisas como são, não têm em si mesmas somente a aparência da sabedoria, ou são uma simulação tão fraca que não lhe fazem bem à alma, nem provém para a satisfação da carne. O que o Senhor tem determinado que seja indiferente, consideremo-lo como tal, e permitamos uma liberdade semelhante ao próximo, lembrando a natureza passageira das coisas terrenas, procuremos glorificar a Deus ao usá-las. Epístola aos Colossenses 3. Já que os cristãos estão livres da lei cerimonial, devem andar mais perto de Deus na obediência do Evangelho. Como o céu e a terra são opostos entre si, não podem seguir-se ao mesmo tempo, e o afeto por um enfraquecerá e abaterá o afeto pelo outro. Os que têm nascido de novo estão mortos para o pecado, porque seu domínio foi quebrado, seu poder paulatinamente vencido pela operação da graça, e, finalmente, será extinto pela perfeição da glória.
Então, estar mortos significa isso, que os que têm o Espírito Santo, que mortifica neles as concupiscências da carne, são capazes de desprezar as coisas terrenas e desejar as celestiais. No presente, Cristo é alguém a quem não temos visto, mas nosso consolo é que nossa vida está a salvo com Ele. As correntes desta água viva fluem à alma pela influência do Espírito Santo, pela fé. Cristo vive no crente por seu Espírito, e o crente vive para Ele em tudo quanto faz. Na segunda vinda de Cristo haverá uma reunião geral de todos os remidos, e aqueles cuja vida está agora escondida com Cristo, se manifestarão com Ele em sua glória. Esperemos essa felicidade, não deveríamos depositar nossos afetos naquele mundo e viver por acima deste. É nosso dever mortificar nossos membros que se inclinam às coisas deste mundo. Mortificá-los, matá-los, suprimi-los, como ervas daninhas ou vermes que se espalham e destroem tudo a seu redor. Devemos opor-nos continuamente a todas as obras corruptas sem fazer provisão para os prazeres carnais. Devemos evitar as ocasiões de pecar, a concupiscência da carne, e o amor pelo mundo, e a cobiça que é a idolatria, o amor do bem atual e os prazeres externos. É necessário mortificar os pecados porque se não os matamos, eles nos matarão a nós. O Evangelho muda as faculdades superiores e inferiores da alma, e sustenta a regra da reta razão e da consciência por acima do apetite e da paixão. Agora não há diferença de país, de condição ou de circunstância de vida. É dever de cada um ser santo, porque Cristo é o todo do cristão, seu único Senhor e Salvador, e toda a sua esperança e felicidade. Não só não devemos magoar a ninguém, devemos fazer todo o bem que possamos a todos. Os que são eleitos de Deus, santos e amados, devem ser humildes e compassivos com todos. Enquanto estivermos neste mundo, onde há tanta corrupção em nossos corações, às vezes surgirão contendas, mas nosso dever é perdoar-nos uns a outros imitando o perdão pelo qual somos salvados. A ação de graças sem Deus ajuda a fazer-nos agradáveis ante todos os homens. O Evangelho é a palavra de Cristo. Muitos têm a palavra, porém habita pobremente neles, não tem poder sobre eles. A alma próspera quando estamos cheios das Escrituras e da graça de Cristo. Quando cantamos salmos devemos ser afeados pelo que cantamos. Façamos todo em nome do Senhor Jesus, e dependendo com fé nele, seja o que for em que estivermos ocupados. Aos que fazem todo em nome de Cristo nunca lhes faltará tema para agradecer a Deus, o Pai. As epístolas que se preocupam mais em exibir a glória da graça divina e em magnificar o Senhor Jesus, são as mais detalhadas ao enfatizar os deveres da vida cristã. Nunca devemos separar os privilégios dos deveres do Evangelho. A submissão é o dever das esposas, mas não é submeter-se a um tirano austero ou a um adusto senhor, senão ao marido que está comprometido com o dever afetuoso. Os maridos devem amar as suas esposas com afeto fiel e doce. Os filhos dóceis são os que mais provavelmente prosperem, assim como os filhos obedientes. Os servos devem cumprir com seu dever e obedecer às ordens de seus amos em todas as coisas que correspondem ao dever com Deus, seu amo celestial. Devem ser justos e diligentes, sem intenções egoístas, hipocrisias nem disfarces. Os que temem a Deus serão justos e fiéis quando estejam fora da vista de seus amos, porque sabem que estão sob o olhar de Deus. Façam todo com diligência, não com ócio nem preguiça, alegremente, não descontentes com a providência de Deus que os colocou nessa relação. E para estímulo dos servos, saibam que servem a Cristo quando servem a seus amos conforme o mandamento de Cristo e que, afinal, Ele lhes dará uma recompensa gloriosa. Por outro lado, quem faz o mal receberá o mal que tenha feito. Deus castigará o servo injusto e premiará o servo justo, o mesmo se os amos fazem o mal a seus servos. Porque o juiz justo da terra tratará com justiça o amo e servo. Ambos estarão ao mesmo nível em seu tribunal. Que feliz faria ao mundo a religião verdadeira se prevalecesse por onde quer influenciando em todo estado de coisas e toda relação de vida. Mas há profetas das pessoas que descuidam os deveres e que dão causa justa de queixas aos que se relacionam com elas, enganam a si mesmas e também acarreta repreensões para o Evangelho. Epístola aos Colossenses 4. O apóstolo procede a tratar do dever dos amos com seus servos. Não só lhes pede justiça, senão estrita equidade e bondade. Devem tratar os servos como esperam que Deus os trate a eles. Não podem desempenhar-se retamente os deveres se não perseveramos na oração fervorosa e vigiamos com ação de graças. A gente deve orar em particular por seus ministros. Exorta-se aos crentes a uma conduta justa com os incrédulos. Tenham cuidado em todo o que conversem com eles, em lhes fazer o bem e em dar prestígio à religião para todos os médios lícitos.
A diligência para redimir o tempo dá bom testemunho da religião ante a boa opinião alheia. Ainda o que é somente um descuido pode causar um prejuízo duradouro à verdade. Todo discurso deve ser discreto e oportuno, como corresponde aos cristãos. Embora nem sempre seja de graça, sempre deve ser com graça. Ainda que o nosso discurso seja sobre algo comum, deve ser, contudo, de um modo cristão. A graça é o sal que sazona nosso discurso e impede que se corrompa. Não basta com responder o que se pergunta, a menos que também respondamos retamente. Os ministros são servos de Cristo e conservos uns de outros. Eles têm um Senhor apesar de terem diferentes postos e poderes para o serviço. Grande consolo nos problemas e dificuldades da vida é ter companheiros cristãos que se preocupem por nós. As circunstâncias da vida não fazem diferença para a relação espiritual entre os cristãos sinceros. Eles participam dos mesmos privilegiados e têm direito às mesmas considerações. Que mudanças surpreendentes realiza a graça divina! Os servos infiéis chegam a ser irmãos amados e fiéis, e alguns que tinham praticado o mal, chegam a ser colaboradores do bem. Paulo teve diferenças com Barnabé devido a Marcos, mas não só se reconciliaram, senão que o recomenda às igrejas, um exemplo do espírito cristão que perdoa verdadeiramente. Se os homens têm sido culpáveis de uma falta, nem sempre deve ser-lhes lembrada em sua contra. Devemos esquecer e perdoar. O apóstolo teve o consolo da comunhão de santos e ministros. Um é seu conservo, outro é companheiro de prisões, e todos são seus colaboradores, ocupados em sua salvação e dedicando-se a promover a salvação de outros. A oração eficaz, fervorosa, é a oração que prevalece e serve de muito. Os sorrisos, os elogios ou a raiva do mundo, o espírito de erro ou a obra do amor próprio, conduzem a muitos a um modo de pregar e de viver que dista muito de cumprir com o ministério deles, mas os que pregam a mesma doutrina que Paulo, e seguem seu exemplo, podem esperar o favor divino e sua bênção.